Seja bem-vindo ao canal do Obreiro Oficial. Meus amigos, eu estava acabando de meditar aqui na Santa Palavra de Deus e o Espírito Santo falou profundamente ao meu coração. E eu queria dividir com você essa palavra. Justamente você que se encontra aí nesse momento cabisbaixo, triste, angustiado, com a crise de ansiedade, está à beira de uma depressão. Olha o que aconteceu com esse homem de Deus aqui. E talvez seja o seu caso. Talvez seja o retrato da sua vida. Mas o Espírito Santo quer despertar a tua fé. Assim como despertou a minha, eu queria dividir com você essa palavra. Veja só, a meditação está aqui contida no capítulo 19, a partir do versículo 1 do livro de 1 Reis. Veja só o que diz a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, por essas horas, não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de uma árvore e pediu para si a morte. E disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo daquela árvore, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Versículo 6. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Olha só a atitude dele. O anjo apareceu, disse: levanta-te e come, rapaz. Ele levantou, comeu e bebeu e depois voltou a dormir novamente. Versículo 7. Agora, voltou uma segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será muito longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali, olha o detalhe está justamente aqui, nesse versículo 9. É justamente isso que Deus quer que você entenda, preste atenção. Ali, entrou Elias em uma caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha só, Elias foi, caminhou e depois entrou numa caverna para se esconder. E Deus apareceu para ele e disse: o que fazes aqui, Elias? Disse-lhe Deus: sai daí, rapaz, ponte neste monte perante ao Senhor. Meus amigos, olha que palavra tremenda. Deixa eu fazer um breve resumo do que estava acontecendo aqui neste momento para você poder entender o que essa palavra tem a ver com você. Porque, como eu falei no início do vídeo, ela tem tudo a ver com a gente. Elias era um profeta, foi um profeta do Senhor, muito usado por Deus. Através de Elias, Deus deu muitas almas, fez muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres. E aqui, no capítulo 19, mostra justamente a aflição que Elias passou. Depois de ter enfrentado um desafio com os profetas de Baal, onde ali foi provado que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, os profetas de Baal, as pessoas que adoravam o diabo, foram mortas. E Jezabel, essa daqui, era a mulher do rei, ela era serva de Satanás. E ela não aceitou aquela perda. E disse: olha, Elias, você matou os meus profetas, o teu Deus, você através desse Deus aí, foi usado por ele, e desmoralizou o meu Deus. Todos os meus servos, os meus profetas foram mortos, mas o que aconteceu com eles, eu juro, ainda antes que o sol se ponha, amanhã vai acontecer com você. Você não vai escapar. Você vai morrer igual eles morreram.
Olha a ameaça de Jezabel para Elias. E quando Elias recebeu essa notícia, ao invés de ele se fortalecer, porque Deus era com ele, acabava de provar que Deus era com ele naquele monte, Elias se intimidou e ficou com medo. E temendo não ser assassinado, temendo a morte, a palavra mostra aqui para a gente que ele correu. Ele se escondeu, ele foi para o deserto. Caminhou 40 dias e 40 noites e depois se escondeu. Ele deitou debaixo daquela árvore e pediu para si a morte. E começou a blasfemar contra Deus. Ah, meu Deus, eu fiz tanto por ti, agora querem me matar? Não é justo, agora eu vou morrer? Ele começou a blasfemar, ao invés dele usar a fé, de usar a autoridade. Ele ficou com medo, ele deixou o medo entrar no seu coração. Sentou debaixo daquela árvore e pediu para si a morte. E como se não bastasse, Deus enviou socorro. O anjo apareceu para ele e disse: rapaz, levanta aí e come. Sai desse lugar, se levanta. Deus é contigo. Mandou ele comer, ele beber água. Ele estava exausto, com fome, caminhando naquele deserto ali 40 dias. Ele comeu, bebeu, em vez de seguir adiante, ele dormiu novamente. E a palavra mostra aqui para a gente que o anjo apareceu novamente para ele. Disse: rapaz, come, sai daí desse lugar. Não quer ficar prostrado aí reclamando da vida. Ele comeu, bebeu, se levantou e caminhou. Continuou a caminhada naquele deserto. Mas ao invés de ele seguir na fé, não, ele resolveu o quê? Se esconder em uma caverna. Feito um bicho. Um homem de Deus foi parar em uma caverna. Olha, típico de um princípio de depressão. As pessoas que estão nesta condição ficam isoladas, se escondem com medo, com aquele tormento da mente, resolvem se esconder e viver camuflada dentro dos seus próprios medos. E Elias, ao invés de seguir adiante, ele resolveu se esconder numa caverna. Mas Deus não mandou mais um anjo me falar com ele. O próprio Deus aqui apareceu para ele. Nós vimos aqui no versículo 9 que o próprio Deus apareceu para ele e disse: o que você faz aqui, Elias? Levanta daí, sai e vai para o monte. O monte é o lugar de adoração, é o lugar de exercício da fé. Foi no monte que ele venceu aqueles profetas de Baal. Deus disse: sai dessa caverna, rapaz. Porque vocês continuam aí se escondendo, eu sou contigo. Porque você deixa essa depressão, essa crise de ansiedade te destruir. Sai dessa caverna. E foi isso que aconteceu. Elias era um homem de Deus, mas veja a situação que ele se encontrou naquele momento. Um homem de Deus passando por tribulações terríveis, com crises terríveis internas, que mexeu com o seu abalo, abalou o seu sistema espiritual, psicológico, e o levou a viver escondido em uma caverna. E é isso que Deus quer falar com você nesse momento. Essa palavra, ela tem tudo a ver com a gente. E você, talvez, esteja vivendo esse mesmo dilema que o profeta Elias aqui viveu nesse momento. Você já foi muito usado por Deus, uma pessoa fervorosa, tremenda, da fé, que já foi muito usada por Deus, ganhou muitas almas, um homem ou mulher de Deus nativo. Mas devido às circunstâncias, devido às ameaças de Jezabel, as ameaças espirituais que aconteceram na tua vida, você hoje resolveu aí se esconder nessa caverna. Está aí triste, angustiado, vivendo numa crise de ansiedade tremenda, não tem mais paz, está aí nessa caverna espiritual. Esse quarto teu aí agora virou a tua caverna, você não quer mais se levantar dessa cama. Está aí angustiada e reclamando da vida, sem forças nenhuma para dar um passo à frente. Olha aonde o diabo colocou a tua vida. Olha onde você foi parar. Assim como o profeta Elias, um homem de Deus, mas em um dado momento da vida ele foi viver, ele passou por esse momento difícil espiritualmente falando. Ele viveu essa crise de ansiedade, esse momento de depressão na vida dele. Mas não é normal. E Deus apareceu. O que faz aqui, Elias? Levanta daí, rapaz. É isso que o Espírito Santo quer mostrar para você no dia de hoje. O que é que você está fazendo aí nessa caverna, homem de Deus? O que é que você está fazendo aí escondido nessa caverna, mulher de Deus? Levanta daí, sai, vai para o monte.
é o monte, é o altar, onde você deve usar a tua fé para arrancar esse mal, para expulsar Jezabel da tua vida. Deus quer te libertar desse cativeiro espiritual, dessa caverna espiritual que você se encontra. Você não pode aceitar morrer nessa situação. Você não pode aceitar morrer debaixo dessa árvore aí e pedir para si a morte. Cadê aquele homem de Deus de antes? Cadê aquela mulher de Deus fervorosa de antes que você era? Agora, por conta dessas tempestades, desses ventos tremendos que tiraram as coisas do lugar que passaram aí na tua vida, você se deixou abalar? Se deixou ser tocada, se intimidar por essas palavras de Jezabel? Não, meu amigo. Não, minha amiga. Levanta desse chão, sai dessa caverna. Você tem que sair dessa caverna. O Espírito Santo está aparecendo para você aqui agora e diz aí, Elias, sai dessa caverna. O que fazes aqui nessa caverna, Elias? O que fazes aí nessa caverna, Elias? Sai dessa caverna, Elias. Sai desse quarto, Elias. Levanta dessa cama, Elias. Porque você vai morrer aí prostrado, que você serve a um Deus vivo e você está vivendo como se servisse a um Deus morto? Não é inteligente, Elias. Eu sei que as circunstâncias abalaram os teus pensamentos, contaminaram a tua fé, abalaram as tuas estruturas espirituais. Eu sei que o que você está vivendo aí não é fácil, não é frescura. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos pregando a palavra de Deus. O que aconteceu com Elias não foi frescura. O que aconteceu com Elias não foi brincadeira. Ele foi perseguido, ele foi ameaçado de morte. Jezabel colocou o exército dela atrás de Elias para matá-lo. E ele, temendo a morte, se escondeu. E talvez o exército de Satanás foi enviado para te destruir. Você ficou correndo aí, se escondendo nessa caverna. Mas não é isso que Deus quer para a tua vida. Não é frescura, todo mundo sabe o que você está enfrentando hoje não é frescura, não é brincadeira. Não é isso que Deus está falando, mas o que Deus está mostrando é que você está enfrentando um problema de ordem espiritual. E você sabe disso. O que você está passando aí, essa crise de ansiedade, é um problema de ordem espiritual. Essa depressão que você está aí sendo vítima dela, que está aí alojada na tua mente, é um problema de ordem espiritual e você sabe disso. É isso que Deus está mostrando para você. Sai dessa caverna, Elias. Te levanta dessa cama, Elias. Você não pode aceitar morrer, carregar essa depressão até a morte. Carregar essa crise de ansiedade até a morte, esses problemas da mente até a morte. Porque você não era assim. Você não nasceu com esse problema. Foram os ataques de Jezabel que te alcançaram, mas porque você se permitiu. Porque você conhecia e conhece as armas da fé. Mas você se permitiu, Elias aqui se permitiu viver isolado naquela caverna. Foi ele que correu. Deus não mandou ele correr. Tanto é que Deus apareceu para ele e enviou um anjo 2 vezes para dizer, levanta, Elias, segue adiante. Depois o próprio Deus foi até aquela caverna e disse, o que faz aqui, Elias? Sai dessa caverna. É isso que Deus quer mostrar para você no dia de hoje. Para a tua vida tem jeito. E você sabe disso, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e não deve aceitar carregar esse mal como sendo normal, porque não é. E você sabe disso. É isso que o Espírito Santo está te mostrando aqui no dia de hoje. Essa palavra tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com você. E o Espírito Santo está aqui te mostrando que para o teu caso tem jeito. Sai dessa caverna, porque Deus é contigo. E Elias saiu daquela caverna. A palavra mostra aqui, depois dos versículos seguintes, que Elias saiu daquela caverna. Ele não morreu ali naquela caverna. Ele seguiu a orientação de Deus e continuou a sua jornada. Foi até o monte e elegeu outro servo de Deus para ficar em seu lugar, chamado Eliseu. Que isso é tema de uma outra mensagem, é tema de uma outra pregação. Mas o que Deus quer mostrar para você é que Elias não morreu naquela caverna, não morreu debaixo daquela árvore. Isso deve acontecer com você. Você não deve aceitar ficar nessa situação. Você não deve aceitar morrer nessa caverna, nem muito pouco debaixo dessa árvore espiritual. Tá bom? Porque Deus é contigo e quer reverter esse jogo, quer mudar essa situação. Mas só depende de você. Procura o altar.
Porque é no altar que você vai vencer, usando as armas da fé. Vai até a igreja e faz uma corrente de libertação, porque com certeza esses demônios, esses espíritos malignos vão sair da tua mente e vão sair da tua vida. E você vai alcançar a libertação novamente. E vai ser muito usado por Deus, assim como você foi lá no passado, tá bom? No teu caso tem jeito, para a tua vida há a solução. Jesus de Nazaré, tá bom? Sai dessa caverna, porque ainda há solução para a tua vida. Tá bom? Vamos agora finalizar essa mensagem e agora eu queria pedir para você deixar o teu like, curtir esse vídeo e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva agora no canal do Obreiro Oficial. Ajude a evangelização a avançar aqui na internet, porque com esse gesto você vai ser muito recompensado por Deus, tá bom? Porque evangelizar a vida de alguém sempre vale a pena. Se inscreva aqui no canal do Obreiro Oficial, que com certeza você vai estar ajudando o canal e vai ser muito abençoado. Deus te abençoe e até a nossa próxima meditação. Sai dessa caverna, não? Que Deus é contigo.